Olá! Seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Meu nome é Ícaro Sampaio e o tema hoje é destaques do Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, agora de 2024. Na primeira quinzena deste mês de outubro de 2024, ocorreu o Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia aqui em Recife. Então, nós, pernambucanos, podemos receber colegas endocrinologistas, clínicos dos mais diversos locais do Brasil no nosso Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia. E eu vou apresentar para vocês, a partir de agora, alguns destaques que eu selecionei que foram apresentados ao longo das aulas desse congresso. Um primeiro ponto que eu quero discutir é a mesa sobre hipotireoidismo. Nessa mesa nós tivemos aulas bem interessantes, inclusive uma delas da nossa professora Patrícia Gadelha, falando sobre hipotireoidismo refratário, mas também houve uma aula muito comentada sobre dieta da tireoide. Eu vou explicar melhor do que se trata. Existem vários micronutrientes como iodo, selênio, ferro, magnésio, que são importantes para o funcionamento da tireoide, para a síntese e para o metabolismo dos hormônios tireoidianos. Então surge o questionamento: será que existe indicação, evidência suficiente para realizar alguma dieta específica, recomendar uma dieta específica para pacientes que apresentam doenças da tireoide, ou até mesmo realizar algum tipo de suplementação de vitaminas, suplementação de micronutrientes para pacientes que apresentam doenças da tireoide, como hipotireoidismo ou hipertireoidismo? Bem, a resposta, por enquanto, é não. Porque apesar de ser muito bem reconhecido o papel desses micronutrientes na função tireoidiana, eles estão disponíveis em diversas fontes alimentares. O iodo, por exemplo, que é essencial para a síntese dos hormônios tireoidianos, já está presente no sal de cozinha. O selênio está presente nas castanhas e em várias outras fontes alimentares, assim como o ferro, assim como o magnésio. Então, a recomendação é que os pacientes, de modo geral, tenham uma alimentação balanceada e estarão, assim, ingerindo todos os nutrientes que são necessários para a saúde da tireoide. Mas nós não temos ainda uma evidência para recomendar suplementação de ferro, de iodo ou de selênio para esses pacientes. Na realidade, o excesso de iodo, por exemplo, pode até mesmo causar disfunção tireoidiana, assim como o excesso de selênio também está associado a alguns riscos, como dermatites, um risco maior de diabetes mellitus tipo 2. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não acabar administrando em excesso esses micronutrientes para os pacientes. De modo geral, prevalece aquela recomendação de ter uma dieta saudável, equilibrada, com diferentes grupos alimentares, rica em vários tipos de nutrientes e vitaminas. Um outro ponto discutido nessa mesa sobre hipotireoidismo foi a respeito do manejo de pacientes com hipotireoidismo refratário. E um dos pontos que a professora Patrícia abordou é de que uma das principais causas de hipotireoidismo refratário é justamente a má adesão dos pacientes ao tratamento com levotiroxina, muitas vezes pela dificuldade da tomada em jejum, aguardando 30 minutos para fazer a primeira refeição do dia. Então, algumas opções alternativas que podem ser consideradas seriam, por exemplo, a tomada da levotiroxina à noite, ou ainda junto com o café da manhã, ou se o paciente tem dificuldade em tomar todos os dias, substituir por uma única dose semanal equivalente à dose somada dos 7 dias da semana. São alternativas para o paciente que tem dificuldade de adesão ao tratamento. E essas alternativas não podem ser utilizadas em pacientes que possuam indicações de um controle mais rigoroso do TSH, como, por exemplo, pacientes com histórico de câncer de tireoide ou ainda gestantes com hipotireoidismo. É claro que nesses casos de ajuste de horário, por exemplo, paciente que vai tomar à noite, pode ser necessário utilizar uma dose maior, mas isso será ajustado ao longo do acompanhamento de acordo com os níveis de TSH do nosso paciente.
Outro destaque do Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia foram as aulas sobre endocrinologia do esporte e do exercício. Me chamou a atenção particularmente um ponto abordado sobre o uso de whey protein em pacientes com diabetes mellitus. Falou-se sobre o benefício da suplementação de whey para promover uma redução da elevação glicêmica pós-prandial nesses pacientes. Além disso, o uso de whey protein está associado com mais saciedade e, consequentemente, perda de peso, que é interessante naqueles pacientes que, além de diabetes, também apresentam sobrepeso ou obesidade. Sempre que a gente fala sobre o uso de whey em pacientes com diabetes mellitus, vem o questionamento se seria qualquer forma de whey. Será que o whey concentrado e o whey hidrolisado podem ser utilizados com esse propósito? Existe alguma diferença de benefício entre essas duas formas? E a resposta é não. Não existe diferença de benefício entre essas duas formas. Isso já foi inclusive estudado e tanto o whey concentrado como o whey hidrolisado promoveram redução da glicemia pós-prandial quando comparados ao grupo controle. A dose diária fica em torno de 20 a 40 gramas por dia, sendo que pacientes idosos e mulheres pós-menopausa podem precisar dessa dose maior de 40 gramas por dia. Diferentemente do que acontece com o whey protein, a creatina não apresenta ainda uma evidência de benefício glicêmico, além daquele benefício que já é relacionado com a prática da atividade física. Uma outra aula muito interessante do Congresso Brasileiro de Endocrinologia foi sobre intolerância às estatinas. Imagine, por exemplo, um paciente de alto risco cardiovascular que tem indicação formal de tratamento com estatina, começa tratamento com rosuvastatina 20 mg dia e começa a apresentar sintomas musculares, elevação de CPK. Como manejar um caso como esse? Nós iremos classificar os pacientes em dois grupos. O primeiro grupo é o de pacientes que apresentam sintomas musculares, no entanto, a CPK está menor que 4 vezes o limite superior da normalidade. Nesse caso, a orientação é interromper a estatina por 2 a 4 semanas. Se após esse período houver melhora dos sintomas, a gente pode reiniciar a mesma estatina numa dose mais baixa ou outra estatina em dose habitual. Se após o período de 2 a 4 semanas o paciente não tiver melhora dos sintomas, a gente deve então investigar diagnósticos diferenciais e retomar o tratamento com estatina, porque provavelmente ela não era a causa dos sintomas. O outro grupo é o de pacientes que têm elevação de CPK maior que 4 vezes o limite superior da normalidade. Aqui a gente precisará interromper a estatina por um período de 6 semanas e reavaliar se o paciente teve melhora dos sintomas e dos níveis de CPK. Se ele não teve melhora, temos que investigar diagnósticos diferenciais. Se houve melhora, a opção aqui seria começar uma outra estatina numa dose diária mais baixa ou essa outra estatina numa dose padrão em dias alternados. E a partir daí avaliar se é possível manter esse paciente na meta recomendada de colesterol LDL. Nessa aula foi discutido também sobre as evidências a respeito do uso da coenzima Q10 em pacientes que possuem sintomas musculares relacionados ao uso das estatinas e concluiu-se que não são ainda evidências, resultados suficientes para que seja feita uma recomendação do uso da coenzima Q10. Portanto, até o momento, ela ainda não é recomendada para pacientes que apresentem sintomas musculares relacionados às estatinas. Durante o congresso, eu pude assistir também às aulas de uma mesa excelente sobre insuficiência ovariana prematura. E me chamou a atenção uma nova recomendação que ainda está em vias de ser publicada sobre a dosagem de estradiol no acompanhamento de mulheres que estão em terapia hormonal estrogênica. Atualmente, de modo geral, a gente não recomenda a dosagem de estradiol em mulheres com insuficiência ovariana prematura ou mulheres pós-menopausa que estão realizando terapia estrogênica. No entanto, existe um guideline que está em fase de finalização ainda. Além de ver isso na aula, eu tive acesso ao documento prévio. Esse guideline é um documento europeu da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia e fala sobre
a dosagem do estradiol em mulheres que estão em terapia estrogênica em 3 situações. Aquelas pacientes que não estão apresentando uma melhora dos sintomas de hipoestrogenismo, apesar do tratamento. Aquelas pacientes que não estão apresentando o benefício ósseo esperado, o benefício da massa óssea esperado da terapia estrogênica. E a terceira situação seriam as pacientes que apresentem efeitos adversos relacionados à terapia estrogênica. Nesses 3 casos, deve ser considerada a dosagem do estradiol para que seja então avaliado um ajuste na dose da terapia hormonal para essas mulheres. Quando o documento for publicado na íntegra, nós aqui do AF Endocrino Papers, obviamente, traremos mais informações. Bem, pessoal, até aqui eu trouxe pontos importantes que foram discutidos no Congresso sobre endocrinologia do esporte, intolerância às estatinas, hipotireoidismo, avaliação de estradiol em mulheres com insuficiência ovariana prematura que já estão em terapia estrogênica. Mas se você quiser ver outros pontos que eu selecionei para esse podcast, eu te convido a conferir a nossa versão completa na plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers. Eu te espero lá.